1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receba o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor, abençoa-nos agora por meio da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para contemplar a verdade do que esse texto nos diz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o último sermão que eu vou pregar na congregação presbiteriana Oceã. E foi exatamente sobre esse texto que eu preguei pela primeira vez, no dia 1º de novembro de 2012. E as verdades desse texto, escrito em referência à igreja de Corinto, elas também são verdadeiras acerca desta congregação. O apóstolo Paulo esteve cerca de 1 ano e meio pregando na cidade de Corinto. Pregando o evangelho ali, ele lançou os fundamentos. E após ele veio outros, edificando sobre esse fundamento também pela pregação do evangelho. Diferente de Paulo, não estou apenas há 1 ano e meio, Hoje completam-se 9 anos, 4 meses e 19 dias que essa congregação foi inaugurada, e eu tenho tido a honra e o peso da responsabilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus nesse período. Eu gostaria de, nesse último sermão, nesta congregação, fazer menção a algumas coisas que eu julgo importantes sobre a igreja, além de tratar exatamente sobre o texto, que nós vamos também falar sobre ele. Mas eu gostaria de falar sobre algumas informações históricas que eu julgo relevantes, falar um pouco do que aconteceu nos últimos anos, 2020, 2021, também alguns planos para o futuro. Vamos começar então com alguns números e temas iniciais. Eu não tenho um relatório preciso de informações sobre todos os anos aqui, Eu tenho algumas informações um pouco mais detalhadas dos primeiros meses apenas. E eu coloquei aqui na sala ao lado alguns elementos que fizeram parte aí da nossa história, como aquela faixa, foi a primeira faixa que foi pendurada aqui na frente, quando de fato nem tinha uma fachada de igreja, era apenas uma casa, e foi colocada aquela faixa que vocês podem conhecer ali na sala ao lado, O culto de inauguração aconteceu no dia 1º de novembro, era uma quinta-feira, 1º de novembro de 2012, e teve a presença de cerca de 110 a 120 pessoas aqui. Não me pergunte onde couberam tantas pessoas, Realmente não houve muito espaço para todo mundo. O culto foi dirigido pelo reverendo Nelson, e eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse texto, 1 Coríntios 3, 6 a 9. Eu devo ter falado talvez alguns versos depois também. E no domingo seguinte, no dia 4, nós começamos efetivamente os trabalhos, começando pela escola bíblica, 1º EBD, sala única, teve a presença de 19 pessoas, sendo 2 crianças. Uma delas, Rebequinha, pequenininha, com cerca de 6 meses. E o tema da aula foi a superioridade de Cristo. Esse foi o primeiro tema que a gente abordou nessa congregação. O material que eu segui foi o da revista Expressão, que está ali também na frente, se você quiser folhear, verificar os temas, são estudos de Hebreus e de Apocalipse. O primeiro culto aconteceu no mesmo dia, dia 4, à noite, com a presença de 28 pessoas, na qual eu preguei o primeiro sermão propriamente dito no culto da congregação. O primeiro foi na inauguração. Agora, dia 4, foi o dia
de inauguração, o primeiro culto, efetivamente. E o tema foi a missão da Igreja de Cristo no mundo. Uma mensagem baseada em Mateus 28, de 18 a 20. E eu tenho áudio em algum lugar desse sermão, o áudio completo, mas no vídeo que eu deixei rodando aqui para vocês verem as fotos e tudo mais, naquele vídeo tem um trecho do sermão em áudio que eu coloquei. Inclusive esse vídeo está no meu canal, qualquer pessoa pode assistir, tem cerca de 20 minutos. Na semana seguinte tivemos o primeiro estudo bíblico, quarta-feira, foi no dia 7 de novembro, com a presença de 9 pessoas, onde foi iniciado o estudo da Confissão de Fé de Westminster. Já no início, o primeiro estudo bíblico foi sobre a Confissão de Fé de Westminster e seguimos até o final. Então, as primeiras aulas da EBD foi aquela revista que fala sobre a superioridade de Cristo. Os primeiros estudos bíblicos foram sobre a Confissão de Fé de Westminster. E nos sermões que se seguiram, eu não fazia séries no início de forma como eu faço hoje. O primeiro sermão, como eu falei, foi sobre a missão da igreja. O segundo foi sobre o cristão em relação ao corpo de Cristo, baseado em 1 Coríntios 12. O terceiro sermão foi com esse tema: quanto mais conhecemos a Deus, mais somos induzidos a adorá-lo, com base em Atos 17, 24 e 25. E depois, como estávamos próximos do Natal, fiz uma pequena série de 3 sermões sobre o Natal, com essas temáticas. Por que Jesus Cristo precisou nascer? Por que Jesus nasceu naquele lar e naquelas circunstâncias? E o que Jesus se tornou? E depois veio o sermão de Ano Novo, que então eu falei sobre tempo de planejar, um sermão baseado em Provérbios 16. E os primeiros sermões de 2013, eu apenas tenho 2 registros à mão, pelo menos facilmente, né, no meu caderno. Foi A Procura da Felicidade, em Eclesiastes 2, e Vergonha do Evangelho, em Romanos 1, 16 e 17. Então, esses foram os primeiros números aí, os primeiros temas que a gente abordou. Agora, sobre os primeiros trabalhos, né? Os primeiros trabalhos. O primeiro trabalho evangelístico que nós fizemos foi o artesanato. Até hoje nós temos esse trabalho e eu quero sempre lembrar que é um trabalho evangelístico. Não é um trabalho para meramente passar uma tarde, tomar um café, encontrar as amigas. Isso é também e é importante, mas a gente não pode perder de vista a motivação evangelística deste trabalho. Começou no dia 1º de dezembro de 2012, dirigido pela irmã Rose Perassolo. Não sei se alguns de vocês conhecem, ela é membro da sede, né? Até hoje ela congrega lá. O segundo trabalho evangelístico que nós fizemos foi a Serenata de Natal, que aconteceu no primeiro Natal de 2012 mesmo. E como é que foi essa serenata? A gente se preparou aqui, a gente ensaiou uns hinos, e após o culto do dia 23 de dezembro de 2012, a gente saiu pela nossa rua cantando hinos de Natal. E foi muito jóia. A gente parava, por exemplo, na frente de um prédio e cantávamos um hino. E aí algumas pessoas abriam as janelas ou estavam passando pela rua, paravam para nos ouvir. E aí a gente fazia o convite para vir à igreja, entregávamos algum panfleto. Foi uma atividade muito, muito legal. Na primeira semana de 2013 foi a semana de oração. E tivemos alguns anos a semana de oração. Às vezes a gente acaba negligenciando isso. Mas é muito importante a gente lembrar de começar o nosso ano diante do nosso Deus orando. Mas esses não foram os únicos trabalhos. Ao longo dos anos a gente fez outros. Alguns aqui vão se lembrar de tardes de sábado que a gente saiu para distribuir panfletos. Mas teve uma atividade evangelística muito emblemática que a gente fez. Eu não vou me lembrar a quantidade, mas foram muitos envelopes pequenos assim, e a gente colocava ali dentro cada dia de Páscoa, um folhetinho da igreja, convidando,
para eles conhecerem as atividades da igreja, e uma carta que eu escrevi. Tanto o folheto, né, o panfleto, como a carta, eu tenho uma cópia aí que vocês podem ver também, tá certo? O folhetinho ele é frente e verso, a gente até tirou uma cópia colorida para não precisar ficar virando ali, mas você pode visualizar ele ali. E uma carta convidando as pessoas para a cantata de Páscoa que ia acontecer aqui. E essa cantata sempre foi feita pelo coral da sede. Toda Páscoa eles vêm aqui para cantar várias músicas de Páscoa, e a gente fez várias vezes. Quando aqui atrás ainda era uma garagem, a gente abria a garagem, enchia de cadeiras, e aí o pessoal cantava, então quem estava passando na rua também podia parar e ouvir. Foi também uma atividade, eram atividades muito legais, muito especiais. Agora sobre os primeiros cooperadores dessa obra. Certamente aqui eu vou esquecer de alguns irmãos, mas eu vou fazer menção de outros. Então, os que eu não lembrei ou não citei aqui, se sintam representados por estes que eu vou mencionar. Já mencionei a Rose, que foi como é que é a palavra? Aquela que deu início, né, ao trabalho do artesanato. Mas também teve a nossa irmã Meire, que logo no início, acho que no próprio primeiro culto, ou a primeira EBD, ela já estava com as crianças. Eu falei sala única, mas talvez não tenha sido sala única. Talvez ela tenha saído com as crianças. Então a Meire foi a primeira. Também o José Lopes, nosso irmão saudoso, que nós amamos tanto no período que esteve conosco. Ele, logo no começo de 2013, ele já começou o trabalho aqui com a gente. No começo era bem discreto a participação dele. A primeira atividade dele foi no dia 13 de janeiro de 2013, conduzindo uma meditação bíblica na Escola Bíblica Dominical. Também não posso deixar de mencionar a participação dos oficiais da sede aqui. Todo mês, um domingo por mês, via um presbítero para pregar no domingo de manhã e um presbítero para pregar à noite. E todos os domingos, de manhã e de noite, tinha um diácono aqui, para abrir, para ficar na porta, todo esse trabalho que hoje tem vários irmãos fazendo. Vinha um diácono de lá, deslocava de lá para cá para poder fazer isso, né? O primeiro presbítero que esteve aqui conosco, foi no terceiro domingo de atividades aqui, foi o presbítero José Luiz. E tem fotos lá rodando no vídeo também, um irmão precioso, muito idoso. Hoje ele já tem muita dificuldade para ir à igreja, já tem seus 95 para frente de idade, né? Ele foi o primeiro dos presbíteros a estar na nossa congregação. E à noite veio o presbítero Cláudio. O segundo presbítero a pregar no culto à noite, depois do Cláudio, foi o presbítero Samuel, no dia 20 de janeiro. E no caso dele eu anotei o texto, não sei por que dos outros eu não anotei, mas o dele eu anotei, que foi 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. E quem conduziu a liturgia nesse dia foi o nosso irmão José Lopes, dia 20 de janeiro. O pastor Nelson vinha também, todo mês. Eu não era pastor, eu era apenas um seminarista, e então ele vinha todo mês, um domingo de manhã, para ministrar a ceia do Senhor. E mais adiante, talvez pelo ano de 2014, ou 13 mesmo, mas eu acho que 2014 e 2015, o presbítero Joel também fez parte dessa obra, porque ele vinha toda quarta-feira para dar o estudo bíblico. Como eu estava em São Paulo estudando, então eu tinha muita dificuldade para estar aqui durante a semana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras projeções. Inicialmente, meus irmãos, eu pensei que a nossa congregação iria ser organizada em uns 4 ou 5 anos. Essa era a minha primeira projeção. Quando a gente começou, eu falei, eu acho que em 4 anos a gente vai conseguir se organizar como igreja. Mas isso não aconteceu, né? Lógico. Então eu não dobrei a meta, mas eu expandi um pouco, né?
Falei, bom, acho que até o 7º ano a gente deve conseguir a organização. Mas isso também não aconteceu. E aí, quando a gente completou 7 anos, e aliás, o vídeo que está rolando ali é o vídeo que eu fiz dos 7 anos da congregação. Depois eu não criei mais nenhuma expectativa. Eu falei, bom, Deus vai fazer no tempo dele. E eu não quero mais me preocupar. Pastores amigos meus, sempre que me viam, me perguntavam, ei, como vai a congregação? E aí eu respondia, estamos caminhando. Então perguntavam, tem alguma previsão para ser organizada? E aí depois dos 7 anos eu falei, bom, já não tenho nenhuma perspectiva mais, Deus vai fazer isso no tempo que Ele julgar adequado. Todos os anos, meus irmãos, desde o 1º ano até o 7º ano, nós tivemos comemorações de aniversário. Sempre um culto especial, com alguma recepção depois, bolo, essas coisas todas, né? No 7º ano, foi em 2019, veio o pastor Nelson, pregou no culto. Tivemos bolo salgado, tivemos bolos doces, tem fotos, tem vídeo de tudo isso. E você pode ver o vídeo, inclusive, ali. Então essas foram as primeiras projeções, né? Aquilo que a gente desejava inicialmente, em termos de tempo para a organização. E também Deus nos deu, ao longo do percurso, aí, os primeiros oficiais dedicados à nossa congregação, né? Como eu disse, no início vinha um diácono da sede para cá, de manhã e de noite. Todos os domingos. Então a gente deve bastante aí à junta diaconal da sede, nesse auxílio. Mas, algum tempo depois, assumiu como diácono da congregação o diácono Constantino. Então a gente deve fazer menção a ele também, um irmão muito querido, que nos auxiliou como diácono aqui. E aí veio novembro de 2018, quando, se não me engano, né, posso estar errando aqui na data, mas quando foram eleitos os primeiros oficiais para servirem especificamente a essa congregação, além de mim. Eu fui eleito presbítero em 2013, e esses irmãos, então, se juntaram a mim como oficiais em 2018. Tivemos 4 oficiais, os presbíteros Luiz Carlos e Luiz Alberto, que servem aqui até hoje, o diácono Gilman, que também está conosco até hoje, e o Leandro, que não está mais conosco, né? Então esses foram os primeiros oficiais dedicados a essa congregação. Agora um pouquinho sobre os 2 últimos anos, 2020 e 2021. O ano de 2020 foi muito difícil para mim, pessoalmente. Eu enfrentei muitas lutas, principalmente lutas internas. Mas o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. Nós ficamos isolados boa parte do ano, os trabalhos sempre acontecendo pelo YouTube, pregações, aulas, estudos bíblicos, tudo pelo YouTube, tudo à distância, mas Deus não estava distante de nós. Deus estava conosco. Durante 2020, durante o isolamento, a arrecadação da igreja não teve grandes variações, diminuiu apenas um pouco, mas as despesas despencaram muito, né? Porque nós ficamos isolados, então as despesas da igreja caíram bastante, então houve um saldo positivo. Mas o mais importante, que é o grande milagre de Deus, as pessoas foram se achegando a essa congregação durante o isolamento, por incrível que pareça. Diversos desses irmãos, quando nós voltamos às atividades presenciais, estavam aqui e logo foram assumindo trabalhos e cooperando com a gente grandemente, né? Então, foi ali que Deus começou a me renovar, inclusive, através da vida de irmãos que foram se achegando naquele período. 2021, o ano passado,
a arrecadação aumentou consideravelmente, as despesas não aumentaram tanto, e esse fator financeiro, juntamente com o trabalho expressivo de alguns irmãos que nos últimos 2 anos foram assumindo o trabalho, foram se mostrando prontos para servir aqui, isso tudo nos levou a voltar a sonhar com a organização da nossa igreja. Aquilo que eu parei de contar em 2019, aos 7 anos, quando a igreja completou 7 anos, eu parei de contar. Mais recentemente, isso começou a voltar no meu coração. E aí vieram novas e boas perspectivas, que é o próximo tópico. Quando nós chegamos em novembro do ano passado, como já é nosso hábito, os presbíteros e eu nos reunimos para a gente avaliar as finanças, elaborar um planejamento orçamentário para o próximo ano, que é este ano. E aí foi que eu percebi, irmãos, que a congregação estava bem mais perto de uma organização do que eu pensava. Estava bem mais perto de ter condições financeiras para isso do que eu imaginava. E como eu sempre faço, eu primeiro conversei com meu pai. E como eu sempre faço, num café no shopping. Foi assim quando eu expus para ele o meu desejo de servir como pastor, e é assim em toda decisão importante que eu preciso tomar. E foi assim também em relação à organização. Em princípio, como sempre também, ele pareceu cético, né, em relação às condições da igreja de ser organizada. Mas aí, explicando e mostrando números, ele começou a pensar e perceber que, de fato, a congregação já apresentava excelentes garantias de estabilidade, que é o que a nossa Constituição define como critério essencial para a organização de uma igreja. Demonstrar garantias de estabilidade, tanto em relação à questão financeira, como também liderança própria. E como já estava no 10º ano de trabalho, né? Nós completamos 9, aí entramos no 10º ano. Meu pai viu também que esse poderia ser um passo importante para o segmento do trabalho. E então eu segui em oração, compartilhando com pessoas, compartilhando especialmente com os presbíteros, nas nossas reuniões de planejamento, até que juntos nós elaboramos um plano, que foi aquele plano que nós apresentamos no primeiro domingo de dezembro. Apresentamos para a igreja, para ver se tínhamos o apoio da igreja, e os irmãos apoiaram esse plano. E então nós fomos para a próxima etapa. Chamamos o pastor Nelson e o pastor Cláudio para cá e apresentamos para eles. Antes de apresentar para o conselho todo, apresentamos para eles esse plano. E eles, meus irmãos, enxergaram além do que nós estávamos enxergando. E propuseram um plano ainda mais arrojado. No mesmo dia, nós nos reunimos com eles à tarde, e à noite nós reunimos o conselho inteiro, todos os presbíteros, para a gente conversar sobre isso. E lá nós apresentamos esse plano super arrojado. E foi ali, no dia 10 de dezembro do ano passado, que os presbíteros da Igreja Presbiteriana de Praia Grande abraçaram esse plano, e nós decidimos apresentar a solicitação de organização ao presbitério, na reunião ordinária do presbitério. Essa reunião aconteceu esse ano, no dia 11 e 12 de fevereiro de 2022. O presbitério avaliou, teve a sua comissão para avaliar. Alguns irmãos daqui estavam nessa reunião, inclusive, puderam assistir, acompanhar essa reunião, o que foi dito. Eu não estava lá, né? Não sei exatamente o que eles falaram sobre, mas essa reunião aconteceu, o presbitério avaliou, e depois, quando o assunto voltou ao plenário, o presbitério aprovou a organização imediata da nossa igreja, da nossa congregação em igreja.
E isso vai acontecer de fato na semana que vem, no dia 27 de março de 2022, com a graça e a permissão de Deus. Por isso eu disse, meus irmãos, no início, que este é meu último sermão na congregação presbiteriana Oceã. Porque se Deus permitir, o próximo sermão que eu pregar nesse púlpito vai ser não diante da congregação, mas diante da igreja presbiteriana Oceã. E então quero voltar ao texto que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Como eu disse, esse foi o texto que eu li no início, na inauguração, no dia 1º de novembro de 2012. Eu quero falar sobre ele novamente, nesse último culto que antecede a organização. E há nesse texto 3 verdades principais sobre o crescimento da igreja que eu quero destacar. 3 verdades principais sobre o crescimento da igreja. E a primeira delas: o crescimento desta igreja veio de Deus. O crescimento dessa igreja, meus irmãos, veio de Deus. O apóstolo Paulo aqui está usando uma ilustração, está falando sobre plantar, sobre regar. É um cenário agrícola, né? Em que o agricultor semeia, planta mudas, né? E para que essas sementes germinem, o colaborador ali precisa regar. Tem todo um processo para que isso aconteça. O agricultor, ele trabalha então junto com outras pessoas nessa obra, plantando, regando, capinando, cuidando de tudo. Mas essa atividade tem um limite. A atividade de plantação, a atividade agrícola tem um limite. Não é só o ser humano, ou só depende do ser humano o êxito desse processo. A atividade do ser humano tem um limite. É preciso que, para que aquela semente germine, para que isso cresça, é preciso haver boas condições climáticas. É preciso todo um conjunto de elementos que fogem ao controle do ser humano. E Paulo usa essa expressão para mostrar como acontece o crescimento da igreja. Tem gente plantando o evangelho, tem gente semeando e regando a semente do evangelho nos corações. Mas quem faz essa semente crescer e produzir fruto nos corações não é nenhum ser humano, mas é Deus. É Deus quem faz isso. Assim como o agricultor faz o seu trabalho e espera que o sol depois faça o seu trabalho, espera que o vento faça o seu trabalho, espera que a chuva faça o seu trabalho, e ele não tem como controlar nenhum desses fatores, assim é na igreja. O pregador prega, o professor ensina, o discipulador discipula, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Paulo pregou o evangelho, ele semeou onde ninguém tinha proclamado a Cristo ainda. Depois dele veio Apolo regou, mostrando nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Mas tanto o trabalho de Paulo como o trabalho de Apolo teriam sido em vão se não tivesse continuamente ali se feito presente o agir de Deus na vida daquela igreja. O trabalho, como diz um estudioso, Kistemaker, o trabalho de Paulo e de Apolo era temporário, como é o trabalho de todos nós seres humanos aqui. Temporário. Mas o trabalho de Deus é permanente. Permanente. O dele continua. O meu trabalho, Deus já tem uma data para se encerrar. Eu não sei qual é. Mas o meu trabalho vai se encerrar, com certeza, nessa congregação, algum dia. Mas o trabalho de Deus vai continuar. Porque é Ele quem é o principal
nessa obra. É Ele quem faz a igreja crescer. A segunda verdade que eu gostaria de destacar desse texto é que Deus usou, de fato, cooperadores, mas são cooperadores que não são nada. Não são nada. Veja aí o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Os trabalhadores da igreja fazem trabalhos complementares. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Nessa imagem que Paulo está descrevendo, um planta e o outro rega. E aqui na igreja é assim, cada um tem o seu papel, são papéis complementares. É por isso que no versículo 8, ele diz aí o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um. O que isso quer dizer? Que o que planta e o que rega são um. Ele está descrevendo aqui a unidade. Ambos pertencem à mesma categoria de obreiros na lavoura de Deus. Por isso são um. Fazem trabalhos distintos em momentos distintos na vida das pessoas. Mas eles são um porque eles são obreiros. Eles não há um melhor do que o outro. Eles são unidos no mesmo propósito. E não há qualquer vantagem ou glória em um ou em outro. Que é o que Paulo está aqui tentando corrigir naquela igreja. Muita gente atribuindo glória aos homens. Apolo, Paulo, Pedro e outros mais. O versículo 8 diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E aqui nós vemos que esses indivíduos, esses cooperadores, são responsáveis pelo seu próprio trabalho. Embora eles sejam um, nesse sentido de que são iguais, fazendo trabalhos diferentes, mas são iguais, apesar disso, eles são responsáveis pelo seu próprio trabalho. E eles receberão o galardão de acordo com o modo como eles servirem ao Senhor. Se você observar o versículo 10 em diante, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Esse é o papel de Paulo. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, ele vai sofrer dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, para a gente ver a responsabilidade de cada um no trabalho que desempenha na igreja. E o versículo 9 diz que os trabalhadores são cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores, companheiros a serviço do Senhor. Nós não estamos aqui para competir, nós não estamos aqui para mostrar nossas habilidades, nós estamos aqui para cooperar com Deus na obra que é dele. Cada um a seu modo, cada um no seu papel, na sua função. Somos todos cooperadores. Essa obra da congregação presbiteriana oceana não é do Natan, não é de X, Y ou Z. Essa obra é de Deus, como diz aí o versículo 9, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E o versículo 5, quem é Paulo? Quem é Apolo? Estes são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, os homens são cooperadores de Deus, sim, mas não são nada. Quem de fato é alguma coisa é o próprio Deus. Versículo 7. Nem o que planta
é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é alguma coisa. A Ele toda a glória. E é esse a terceira verdade que eu quero destacar desse texto. Só Deus é digno de toda honra e glória. Só Deus, meus irmãos, só Deus. Ele é o dono da igreja. Nós somos lavoura dele, nós somos edifício dele. Ele é o dono. A obra é dele, nós somos apenas cooperadores, servos. Somente ele é digno de honra e de glória pela existência dessa igreja e pelo crescimento dessa igreja. Eu quero mencionar algumas frases do reverendo Hernandes. Ele diz assim: quando a igreja começa a colocar o seu foco e holofotes no homem, demonstra imaturidade espiritual. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados, nem fabrica a conversão de ninguém. A ação de Deus é que torna a obra realmente viva. E ele diz ainda, a grande ênfase de Paulo nesse texto é sobre Deus e não sobre o homem. Então, meus irmãos, 3 verdades para a gente refletir nesse texto. Primeira, o crescimento desta igreja veio de Deus. Segunda, Deus usou cooperadores que não são nada. E terceiro, só Deus é digno de honra e de glória. Bom, e sobre os planos futuros? A Congregação Presbiteriana Oceã, ela será organizada em igreja no próximo domingo, como todos sabem, dia 27 de março. Todos estão convidados a estar aqui na parte da tarde, às 16h30. Inclusive, a gente deve ter um café, um lanche, no intervalo entre a Assembleia e o culto, que vai acontecer às 18h30. E vai ser para mim como um presente de aniversário, meus irmãos. Porque no sábado, no dia 26, vai ser o meu aniversário. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui. Após quase 10 anos de trabalho, ou 9 anos e 4 meses, para ser mais preciso, essa pequena congregação, ainda é pequena, mas ganhará o status de igreja. E a pergunta que eu faço para mim e para cada um de vocês é esta: será que essa é a conclusão da obra que tínhamos a realizar desde que tudo começou lá em 2012? Será que esta é a conclusão de tudo que a gente planejava fazer? A organização que vai acontecer na semana que vem? E a resposta é não, meus irmãos, não é. Essa não é a conclusão dessa obra. A gente precisa ver a organização dessa igreja como um passo importante, um grande passo, mas é apenas um passo rumo ao alvo maior e final. E qual é o alvo maior e final de todo o trabalho que nós temos realizado? O alvo maior e final, meus irmãos, é a glória de Deus e a expansão do seu reino nesta cidade e no mundo. Grave isso no seu coração. Esse precisa ser o propósito desta igreja e o propósito seu de vida. Quanto à nossa cidade, eu ainda tenho a sensação de que nós crescemos muito pouco. Essa será ainda a segunda igreja presbiteriana da cidade, organizada. E eu creio que há muito espaço ainda para a pregação do evangelho bíblico, para a plantação de igrejas reformadas. Tem muito espaço nessa cidade. Depois de quase 10 anos de trabalho, a pergunta que eu deixo para a nossa nova igreja é: quando nós vamos começar a plantar uma nova igreja nessa cidade? Quando? Quem serão os trabalhadores? Quem serão os plantadores, os regadores, os discipuladores dessa nova igreja que eu sonho que essa cidade tenha? Uma nova igreja bíblica, reformada, comprometida com a glória de Deus.
Quanto ao mundo, a gente precisa lembrar, meus irmãos, que a missão da nossa igreja é fazer discípulos de todas as nações. Nós não podemos perder de vista a missão de Deus no mundo. Nós precisamos solidificar e aumentar a nossa participação na missão de Deus. Como? Orando mais, investindo financeiramente, o quanto pudermos, em famílias que sejam comprometidas com a glória de Deus e a expansão do seu reino em outros cantos deste mundo. A gente precisa trabalhar aqui, mas olhando para uma abrangência muito grande da obra de Deus no mundo inteiro. Como eu disse, irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre mesmo, pelo que Deus está fazendo, desde o início até hoje. E o meu trabalho, e o de muitos que comigo semearam e têm regado essa plantação ao longo desses anos, o nosso trabalho é apenas instrumento nas mãos de Deus. Só isso. Eu acredito que no domingo após a organização, ou seja, no primeiro domingo de abril, eu acredito que eu voltarei a esse púlpito, se Deus permitir, para pregar e assim continuar a obra do Senhor. Até que o Senhor me mova para outro lugar específico ou para junto de si. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, mas eu sigo a minha missão. E eu gostaria de, nessa caminhada, influenciar mais homens e mulheres a fazerem o mesmo, abandonarem a si mesmos para servir ao Senhor e a sua obra, não é? Só Deus é digno de honra e de glória. Eu não sei quais são os planos de Deus para o futuro, mas eu sei de uma coisa: Ele foi e continuará sendo a razão primordial da existência desta igreja. E nós precisamos lutar por isso, para que este seja o alvo primordial, a glória do nosso Deus. A Igreja Presbiteriana Oceã pertence a Ele, existe por causa dEle e existe para Ele. Então vamos nos unir aos crentes de todos os tempos e lugares, como descrito aqui em Apocalipse, e cantar ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, porque a eles pertencem a salvação.